Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é missionário Roberto Ferreira. Eu estou aqui gravando um vídeo para refutar um jovem perturbado chamado Diego, pela qual gravou um vídeo no YouTube em defesa de um pastor chamado Poroca, atacando as imagens da Igreja Católica Sagrada e atacando a nossa fé. Eu vou rodar o vídeo no YouTube e, na medida que Diego falsamente vai atacando com a mentira as imagens da igreja, eu vou refutar com a palavra de Deus e com a verdade tudo aquilo que ele está dizendo. Vamos ver o que diz Diego. Todas as imagens de esculturas são demônios. Hoje estou apresentando aqui para vocês a respeito das imagens de esculturas que tem na Igreja Católica, nos terreiros de macumba, seja ela a religião que for, ok? Eu gostaria de estar esclarecendo aqui que essas entidades que vocês estão vendo aqui, elas são demônios, ok? Elas não são deuses, elas não podem interceder por ninguém. Aqui está. O irmão Diego, perturbado como está, ele já começa dizendo que todas as imagens são demônios. Depois, ele diz que são entidades. Depois, ele cita o nome de Maria, de Jorge. Ele não sabe dizer o que é que significa a imagem. E, Diego, vamos primeiro aprender o que é que significa o nome imagem de escultura. Não é jogar palavras vazias, como você faz. Vamos ver no dicionário, Aurélio, português, o significado do termo imagens, o significado do termo demônios e o significado do termo entidade da palavra. Para a gente ter uma noção primeiro daquilo que você mesmo está falando, coisa que você não sabe. Acho que você gazeou muita aula e não estudou, por isso que está todo perturbado. Mas vamos ver aqui o que é que diz o dicionário. Vamos ver, com esses termos. O significado de demônio no dicionário Aurélio. Primeiro, cada um dos anjos maus que estão às ordens de Satanás. Segundo, divindade, gênio, bom ou mau. Terceiro, pessoa ruim. Quarto, pessoa de mau gênio. Quinto, pessoa muito feia e antipática. Sexto, pessoa travessa, mafárrico. Sétimo, causa, origem, promotor. Fonte, dicionário Aurélio. E o significado de demônio na teologia, especialmente agostiniana, o diabo é a representação de tudo o que Deus não representa. Perversidade, apatia, tentação, luxúria, morte, destruição, com Deus representando a luz que existe e o demônio, as trevas, ou seja, a ausência da luz, que tem as referências bíblicas, Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12. Isso é o significado de demônio. Na Bíblia, Diego, principalmente na tua Bíblia protestante, tradução João Ferreira de Almeida, a Bíblia vai dizer o que são demônios. Em Mateus capítulo 8, versículo 32, vai dizer: e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Essa passagem aqui é que Jesus expulsa os demônios, os 7 espíritos imundos de uma pessoa e manda para uma manada de porcos. Pergunta: aonde é que está dizendo aqui que Jesus expulsou imagem de escultura de ninguém? Vamos lá. Porque são espíritos de demônios, diz o livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Aqui não diz porque são espíritos de imagens de esculturas, provando na palavra de Deus a tua perturbação, Diego, por falta de conhecimento. Vamos lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada demônio e Satanás. Veja só, que engana o mundo todo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9.
E os seus anjos foram lançados com ele. Então, demônio, Satanás e seus anjos significa que são ordens que eram de anjos celestiais, foram expulsos e agora demoníacos. São anjos do mal, provando a tua perturbação, porque aqui não diz que foi precipitado as imagens de escultura que caiu do céu. Provando, Diego, a tua perturbação e a falta de conhecimento que tu tem. A palavra de Deus diz também, na tua Bíblia, João Ferreira de Almeida, que o dragão, a antiga serpente que é chamada Satanás, o demônio, ele foi amarrado por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. E Jesus disse, mas se eu expulso os demônios, pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 20. A prova aqui, Diego, que Jesus não expulsou nenhuma imagem de escultura de ninguém, mas sim demônios, anjos caídos. Então, o significado de entidade e de imagens. Vamos lá. Significado de entidade. Primeiro, tudo o que é concreto. Segundo, ente, ser, indivíduo. Terceiro, importância. Significado de imagens, agora de escultura. Vamos lá. Primeiro, representação de pessoa ou coisa. Segundo, figura ou efígie de um santo, da Virgem ou de Cristo. Terceiro, semelhança. Quarto, representação no espírito de uma ideia. Quinto, pessoa formosa. E sexto, uma metáfora. Diego, por você ser um jovem perturbado, você primeiro precisa aprender o que significa imagem, entidade e demônios. Para gravar esse vídeo que você fez atacando a nossa fé, em defesa de um pastor, e você partiu logo para a ignorância. Porque você é um jovem, além de ser perturbado, você parece que gaseou as aulas, você não foi ao colégio. E não buscou o conhecimento. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João capítulo 8, versículo 32. Busque a verdade, Diego. Não fique acusando de má fé a fé de ninguém. E nem as imagens sagradas da igreja de Cristo. É o que você faz. Vamos ver mais o que diz Diego no vídeo. Vamos ver. Aparecida, o Código Damião e o Jorge, ok? Então, essas entidades aqui, elas são demônios. Por que você está falando isso? Porque está circulando um vídeo, ok? Onde o pastor Poroca, ele está denunciando, está incentivando, alertando as pessoas que as imagens de esculturas são demônios, estão querendo processar ele, estão querendo incriminar ele a respeito da... O ódio dele é tão grande que ele mesmo afirma que o pastor Poroca está incentivando as pessoas a acharem que as imagens são demônios. E a gente viu biblicamente aqui que demônio não tem nada a ver com imagens. A gente viu mais de 4 passagens bíblicas provando isso. A palavra de Deus dizendo, na Bíblia João Ferreira de Almeida, que inclusive foi manipulada e adulterada por João Ferreira de Almeida. Mas vamos ver o que diz mais Diego. Da fé que ele alcançou, que realmente essas entidades não podem interceder por ninguém. Então, eu também, como cristão, como servo de Jesus Cristo, como servo da verdade, estou também afirmando: todas as imagens de esculturas, seja ela qual for, seja esses demônios que estão aqui, seja Maria, seja o que for, Exu, Perceberam a perturbação dele por não conhecer o que significa a imagem? Por não ter feito esse estudo, aprendendo o dicionário, aprendendo as escrituras? Ele diz, seja ela qual for. Ele generaliza, diz que é todas. E ainda demais, seja ela Maria, a mãe de Deus, a mãe do Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele faz de má fé, provando que ele está perturbado, ele não sabe o que está dizendo. Vamos ver mais o ódio que ele planta com relação às imagens. Preto Velho, Inhansã, Iemanjá, seja Santo Antônio, Sebastião, seja os lixos do santo que for, todos eles são demônios. Inclusive, a palavra de Deus, ela diz, eu fiz algumas anotações aqui, em Deuteronômio
bandidos, ladrões e satanistas. Então, a Bíblia sim tem que ser credibilizada, a Constituição. Diego, provando o ódio que você tem, você usa a Constituição, você chama as autoridades, os políticos que a fizeram, de bandidos, você generaliza. O ódio é tão grande, que você começa falando das imagens, depois já começa a chamar os políticos de ladrão, de bandido. Diego, coisa que você não sabe, vai estudar, meu filho. Quem colocou os políticos lá foram nós mesmos. A Constituição, ela é uma lei que foi feita para nós, pelas autoridades, que fomos nós que colocamos eles lá. Então você é um jovem perturbado. Conhecimento nenhum você tem. Por isso que você prega o ódio que você está pregando. E a palavra de Deus vai dizer, Diego, eu estou aqui com a Bíblia, João Ferreira de Almeida, tradução missionária. Olha o que a Bíblia vai dizer com quem não respeita as autoridades. Diz em 2 Pedro, capítulo 21, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícies e desprezam as autoridades. Você é um imundo, meu filho, que é o que a palavra de Deus diz, porque você vive na concupiscência da carne, entendeu? Está acusando todas as autoridades de bandidos, de ladrões. Isso é obra do inimigo, meu filho. Você está, entendeu, em defesa de um pastor que também está errado. Portanto, a palavra de Deus diz que você está agindo com a carne, com imundícia, desprezando as autoridades. E outra coisa, meu filho, vá ler a Constituição. No parágrafo 5 da Constituição, não diz que a Bíblia, a palavra de Deus, está abaixo dela, meu filho. Você está totalmente equivocado. A Constituição não diz isso. Você precisa ler a Constituição. Não diz isso. Entendeu? Outra coisa, você, em defesa desse pastor, você está atacando a fé, uma fé de um povo católico que são fiel à Igreja de Cristo, coisa que vocês não são. Mas vamos ver mais os absurdos que Diego fala. Que cumpra e fez ela, porque nós não temos opiniões nem autorização para ninguém constituir leis acima da Bíblia, porque a Bíblia ela é soberana, ok? Então, a própria Bíblia, ela diz assim, na palavra de Deuteronômio 27:15, maldito, olha o que Deus disse, foi o próprio Deus, maldito o homem que fizer imagens de escultura, abominável. A palavra de Deus vai dizer, Diego, maldito o homem que fabrica ídolos. A Bíblia João Ferreira de Almeida, como citei agora há pouco, foi adulterada. É essa Bíblia que vocês seguem, todo o protestantismo. A palavra de Deus vai dizer, na Bíblia aqui Jerusalém, vá ler a Bíblia de Jerusalém, meu filho, não só lê essa Bíblia adulterada que você tem, não. Vai dizer assim, ó, capítulo 27 de Deuteronômio, a palavra de Deus vai dizer assim, corretamente: maldito seja o homem que faz um ídolo esculpido. Portanto, a palavra de Deus não diz imagem, diz ídolo, chama deuses pagão. Coisa que você não sabe, porque você desde o começo do vídeo já prova a sua loucura. Você não sabe o que é imagem, o que é entidade, o que é Maria, mãe de Deus. Você está todo confuso e perturbado. Mas isso não é de se estranhar. A palavra de Deus diz que a besta vai abrir a sua boca para blasfemar contra as ordens celestiais, contra o tabernáculo de Deus, que é a igreja, e contra os santos e os anjos, que são justamente os que estão no céu. Isso é o que você está fazendo com esse pastor que você defende. Mas vamos ver mais o que diz Diego. É o Senhor, é ao Senhor, obra das mãos humanas. Deus está chamando de maldito quem faz imagens de esculturas. Eu sei que você de repente, mas Diego, então por que você está colocando imagens de esculturas aí? Eu estou colocando essas imagens aqui, é para você ficar bem
esperto sobre o que eu estou falando. É dessas imagens aqui que eu estou falando que é demônio. Que você sente essas suas velhinhas malditas para rezar a missa para os mortos, para tirar a gente do purgatório. A Igreja Católica Apostólica Romana, aquele ano de pedofilia, de padres, de papa, de arcebispos, tudo pedófilos, estupradores. Mais uma vez, esse desavisado chama os padres, os bispos, de pedófilos e estrupadores. Do mesmo jeito que ele começou acusando todos os políticos de ladrões, agora esse perturbado está chamando todos os bispos da Igreja Católica de Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 18, de estrupadores. Eu li agora há pouco, Diego, que você é imundo. A palavra de Deus disse em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, por você não respeitar as autoridades, tanto eclesiásticas como políticas, porque foi Deus que a instituiu. E você não tem fundamento nenhum, conhecimento, você não vai buscar a verdade e fica logo acusando, atacando a fé dos outros, em defesa de um pastor que está também todo perdido. Outra coisa, a palavra de Deus vai dizer, Diego, claramente, que as imagens de escultura que você diz que é maldita, o homem que faz, lá no livro do Êxodo, capítulo 25, no versículo de 17 a 22, Deus mandou Moisés fazer imagens de esculturas de querubins. Aí você vai me dizer agora que Deus está chamando Moisés de maldito porque fez? Você vai me dizer agora que Deus é maldito porque mandou fazer? Diego, você é um perturbado. Lá no livro de Números, capítulo 21, versículo de 6 a 10, que você não lê, a palavra de Deus vai dizer que Moisés fez uma cabeça de uma serpente de bronze, de metal, e colocou no poste, onde todo aquele que olhasse para ela era curado. E agora, Diego, o que é que você me diz? Maldito é o homem que fabrica ídolo, não é maldito o que fabrica a imagem. Porque sendo assim, você acusa o próprio Deus de maldito. Como é que você me explica lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, quando Deus faz o homem, sua imagem e semelhança, uma imagem feita do barro. E do barro, Deus soprou a narina e o homem se tornou um ser vivente. Deus é por acaso maldito porque fez? Por acaso Deus é maldito porque fez as imagens do barro e nos tornou homem? E agora somos também demônios, Diego? Você é um perturbado. Eu fico imaginando a sua mãe quando olha para a foto dela e começa a ver que ela é um demônio na foto dela, porque é o que você diz, de tão perturbado que você é. Falta de conhecimento leva o homem a pecar, leva o homem a cair, e essas suas imundícies faz com que você ataque até o clero da Igreja de Cristo, as autoridades eclesiásticas. Mas você também chama a Igreja Católica a igreja prostituída. Você está todo equivocado, meu filho. A Igreja Católica é a igreja que mais tem santo em toda a história. É a Igreja de Cristo, onde ele disse lá em Mateus 16, 19, que nem as portas do inferno podem com ela, meu filho. Vá ler as Escrituras. Vamos ver mais o que diz Diego. Isso que eles são, eles incentivam as pessoas a fazer esse satanismo aqui, ó. Acender vela, a reverenciar a imagem de escultura na qual Deus chama de maldito quem faz essas práticas aqui, ok? Então, e diz mais, lá em Isaías 42:8, Deus mais uma vez se manifesta dizendo: a minha glória a outros não darei. Isaías 42:8. Isaías 42:8, Diego. A palavra de Deus vai dizer que ele não dá a glória dele aos ídolos. Devido a tua Bíblia estar adulterada, tu ainda insiste em falar essa hipocrisia que tu está falando. Deus disse que não vai dar a glória dele aos ídolos, porque o próprio Deus, ele dá a glória aos homens. Vamos ver alguns versículos na Bíblia provando isso? Porque tu é um jovem perturbado. Vamos ver aqui alguns versículos. Vamos ver aqui alguns versículos na Bíblia, provando que Deus, ele dá aos homens também. Vamos ver. Por falta de conhecimento,
Vamos ver aqui. O homem foi, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Deus agora é mentiroso, Diego? Vamos lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos a glória de Deus na mesma imagem dele. Por quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala de Jesus, que é a imagem de Deus, como homem. Portanto, ele é um demônio porque a Bíblia diz aqui imagem, Diego, e aqui é uma tradução protestante, viu? Tradução João Ferreira de Almeida. Mas vimos aqui 3 versículos provando que o homem, ele tem a imagem e a glória de Deus. Leia na sua Bíblia aí, meu querido. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. É a prova de que você é um jovem perturbado e conhecimento nenhum você tem. Você tem que ler mais as Escrituras. E Isaías 42:8 fala dos ídolos. E não é das imagens, meu filho. Porque a Bíblia João Ferreira de Almeida foi adulterada. Vale mais, meu querido. Olha, e tem mais outra. São Paulo nos adverte. Lá na carta, olha o que ele diz. Que a briga da gente como seres crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, como você diz, que está na verdade. Ele diz assim, ó, olha qual é o nosso combate. O nosso combate é contra as imagens? Vamos ver na Bíblia. O nosso combate não é contra o sangue nem a carne, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, ó, de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Então, os espíritos malignos, que está aqui em Efésios, capítulo 6, versículo de 11 a 12. Nós temos que brigar contra os anjos do mal. Não é contra a imagem de escultura, meu querido. Vai ler mais as escrituras e deixe de estar atacando a fé dos outros. Você é um jovem que se demonstra, além de falta de conhecimento, como já foi dito, você é um jovem perturbado, meu filho. Vamos ver mais um pouquinho o que diz Diego. A minha glória, disse Deus, a outro não darei. Quando você acende uma maldita dessa vela para esses demônios aqui, você está tirando a glória que só pertence a Deus e está dando para esses demônios aqui. Que a carinha deles são até bonitinhas, não é verdade? É, mas eles são demônios. É isso mesmo, demônios. Ok? Então, a glória de Deus, ele não dá a nenhum desses demônios que vocês acham que são santos, o santo guerreiro, o santo não sei das crianças, a padroeira do Brasil, que não sei o que, o lixa 4. Deus não dá honras, glórias, não divide com esses demônios. Porque ele diz aqui em Isaías 42:8 que a honra só pertence a ele, a mais ninguém, ok? Você tem, meu filho, que dizer o que é que você quer. São demônios ou a imagem é parecida? São demônios ou a imagem de Maria? São demônios ou a imagem de Jorge? Você é um perturbado, meu filho. Já está mostrando. Eu só estou gravando esse vídeo aqui, entendeu? Somente para mostrar para você a tamanha perturbação que você tem, meu filho. E outra coisa, mais uma vez a palavra de Deus vai dizer que são os ídolos, meu filho. Não é as imagens. Você está todo confuso. Porque quando você coloca as imagens no lugar dos ídolos, você ataca até o próprio Deus, que foi o primeiro a fazer. Por exemplo, Deus quando fez a mulher de Lote se transformar numa estátua de sal, Deus por acaso é idólatra ou ele é maldito porque fez? Será? Está lá no livro do Gênesis, meu filho. Lá no capítulo 19, no versículo 26. E agora, o que é que você me diz? Deus é maldito por deixar Salomão botar um bocado de imagens de bois, de aves, dentro do templo dele? Entendeu? Que está lá no livro. Que está lá no livro de Reis. Está lá em 2 Crônicas. Vá ler as escrituras, meu filho. É o que você é um perturbado. Já foi provado aqui que você é um perturbado.
Você só citou no mínimo 4 versículos aí e está falando dessas baboseiras todas e mais adulterados. Outra coisa que você vai falar aí no Salmo 115. O Salmo 115 vai dizer, Diego, no versículo de 13 em diante, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. No versículo 2, no versículo anterior, vai dizer, se você ler, meu filho, da Bíblia Jerusalém, viu? Os ídolos dele são prata e ouro. Os ídolos dele são prata e ouro. Não está falando aqui, os ídolos dele são imagens de escultura. Entendeu? Agora, como João Ferreira de Almeida adulterou, aí você fica caindo feito um patinho na lagoa. Que você mesmo disse que você não tem fé nem em Deus e nem na igreja. Você disse agora que está defendendo o pastor Poroca, porque o pastor Poroca está incentivando vocês a achar que as imagens são demônios. Coisa que eu já provei aqui que não são. Diz o dicionário, diz a Bíblia que não é. Demônios são anjos decaídos, meu filho. Vá aprender mais. Vamos ver mais um pouquinho o que diz Diego. Mais uma coisa. Isaías 44:9. Sabe o que Deus diz lá? Todas as imagens de esculturas são nada. A Bíblia vai dizer, Diego, Isaías 42:9, que todos os ídolos nada são. Na Bíblia Jerusalém. Nada são. A palavra de Deus diz isso. Todos os ídolos nada são. Entendeu? Então aqui eu já deixei bem claro que Diego é um jovem perturbado. Ele não sabe discernir o que é imagem, o que é demônio, o que é entidade. Ele acusa, ataca a nossa fé de forma absurda. Chama os políticos, padres de pedófilo, bandido, assassino, estupradores. Coisa que ele não prova o que está dizendo. E ele ainda mais atacando a nossa fé. Entendeu? Defende um pastor, que também é outro absurdo. E eu já provei aqui que a palavra de Deus diz que isso é um imundo, uma pessoa que não respeita as autoridades. Então, você diz que a Igreja Católica é um mundo de pedofilia, diz que no capítulo 17 de Apocalipse, chama a Igreja Católica da prostituta. E a Bíblia ela diz que é uma cidade, e essa cidade é romana. Viu, Diego? Vá ler mais as Escrituras. Eu deixo aqui o meu recado. Vamos rezar por esse jovem que é perturbado, por pastor Poroca. Eu peço a todos os católicos que rezem por esse povo, porque eles estão indo pelas obras de Satanás. Eles estão abrindo a boca e blasfemando contra a igreja de Deus e contra os santos e os anjos. A paz de Cristo e o amor de Maria cubra todos com seu manto.